Bem, gente, nós estamos recebendo aqui com muito prazer aqui no nosso programa Agora Goiás, um mestre em Relações Internacionais e professor da PUC Goiás, Giovanni Ocado. Tá tudo bem, Giovanni? Bom dia, Jodevar. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vindo. E também o Danilo Alarcon, doutor em História e professor da PUC Goiás. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Pois é. E para a gente fazer essa conversa, a gente está recebendo aqui também o nosso editor do programa Agora Goiás, o professor Jefferson Ângeles. Está tudo bem, Jefferson? Tudo jóia, Jodevar. Bom dia. Sejam bem-vindos. Inclusive, a gente vai começar, é claro que a gente vai falar da Síria, né, com toda essa situação que aconteceu aí nesses últimos dias, mas vamos começar, inclusive, por um artigo, né, que foi publicado por esses professores, que tem o título de Guerra de Escolha. Eu queria que vocês falassem, começando aqui pelo Danilo, me fala desse artigo, por favor. Bom, Jordevar, nossa proposta em publicar o artigo foi realmente pensar sobre a perspectiva do governo Netanyahu, domesticamente, como são, qual é a dinâmica das forças que o sustentam e a questão da própria popularidade do Netanyahu, que tem impactado na continuidade do conflito desde outubro de 2023. Nós retomamos alguns aspectos históricos da criação do Estado de Israel, mas especialmente da forma como Netanyahu tem se mantido no poder há alguns anos, para tentar entender justamente essa perspectiva de um conflito que é regional e que envolve potências globais, mas a partir das suas variáveis que são domésticas. Professor, quero a ajuda do senhor. Beleza. A ideia é que a gente faça um percurso histórico para a gente compreender o que é essa guerra entre Israel e Palestina, né? As pessoas veem esses conflitos na TV com uma certa frequência, mas não entendem a base, a origem, a essência, o que efetivamente está em jogo. E aí eu queria que a gente começasse, então, indo lá para 1948, quando é fundado, né, o Estado de Israel. Aquela região da Palestina era uma região que estava sob a coroa inglesa, né, e a ONU decide criar, né, esse Estado de Israel, fazer uma divisão da Palestina ali entre árabes e judeus. A maior parte da população que vivia na região era a população árabe, né? Criou-se o Estado de Israel. Um dia depois que o Estado de Israel é criado, inicia-se uma guerra contra o Estado de Israel, porque os países que estavam ali em torno não aceitavam, né, árabes não aceitavam a criação desse Estado de Israel. E aí entra a minha pergunta, né? A gente teve a Guerra dos 6 Dias, e dessa Guerra dos 6 Dias, Israel saiu vitorioso e já ampliou o seu território. Aí a questão é, de onde que veio o material, de onde vieram os fundos para fazer essa guerra, já que este Estado ele tinha sido criado um dia antes. Eles tiveram uma potência bélica suficiente para conseguir vencer vários países ali do entorno. Quem vai me responder? Bom, eu acredito que olhar para o passado é sempre importante quando a gente analisa esse conflito, até para a gente entender como é um conflito profundamente contemporâneo. Ele está bastante calcado, né, nas perspectivas da política contemporânea. A ideia que sustenta a criação do Estado de Israel, ela é criada no final do século XIX, que é a ideologia do sionismo. Então, ao mesmo tempo, né, em que o sionismo era criado, outras ideias de Estado-nação também eram desenvolvidas ao redor do mundo. Isso não quer dizer que os judeus, como povo, não tenham, né, um laço milenar com a terra da Palestina. Mas a noção da criação de um Estado na região para que os judeus pudessem migrar, especialmente, né, aqueles que sofriam com o antissemitismo que se tornava cada vez pior na Europa, ela é bastante recente. Então, do final do século XIX até 1948, e por isso que a gente realmente precisa olhar para esse período, já havia uma migração crescente de judeus europeus para a região da Palestina. Haviam, claro, né, os judeus que já habitavam a região desde sempre, e esses judeus foram construindo ao longo de décadas instituições que viriam a ser depois o Estado de Israel. Então, quando a ONU aprova o plano de partilha em 1947, com a perspectiva da criação de 2 estados, as instituições do Estado que vem a ser Israel já existiam do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então, eles já tinham essa estrutura formada.
No caso dos países árabes, aquela ideia era completamente exógena, né, para eles. Não fazia sentido a criação de um novo Estado dentro de uma região em que eles já viviam e fazia parte de todas as dinâmicas ali para aquela população. A Guerra de 67, que acontece, né, 20 anos depois da de 48, aí é o momento em que Israel amplia a sua base de dominação para a Cisjordânia, que em 48 tinha ficado com a Jordânia, e para a faixa de Gaza, que em 48 tinha ficado com o Egito, que eram os dois, que são, né, os dois principais países árabes ali que cercam o Estado de Israel contemporâneo. Eu acho que duas questões só para a gente complementar essa colocação do Danilo é o seguinte: o que a gente não pode perder de vista é que o conflito entre Israel e Palestina tem motivação central, território e construção dos estados nacionais. Naturalmente, existem elementos históricos, culturais, religiosos, entre outros fatores, né? Mas o fato é que esse processo de construção territorial e de formação do próprio Estado palestino e do Estado judeu remonta basicamente a um processo de fragmentação que houve do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial e que aí as grandes potências coloniais, sobretudo as europeias, procuraram partilhar esse território do Império Otomano que começou a ficar fragmentado. Então é por isso que existe esse mandato britânico sobre a Palestina que perdurou basicamente até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse momento, a Inglaterra exerceu um mandato direto sobre a própria população palestina, inclusive nomeando altos comissários para gerenciar o local, que foram contestados simultaneamente pelos judeus e pelos palestinos, né? Então, esse é um problema já de raízes históricas, no sentido que esse problema territorial ele tem marcado todo o processo de construção. E uma segunda questão importante é que, de fato, como bem lembrado pelo Jefferson, historicamente, quem viveu nesse território foram muito mais os árabes, né, do que a população judaica. Então, fruto do Congresso Sionista no final do século XIX, quando surgiu o nacionalismo judeu, e aí entra também na sua pergunta, um dos objetivos do movimento sionista que surgiu nesse final do século XIX era conseguir financiamento externo para pautar o próprio projeto judeu de voltar ao seu território, entre aspas, original. Agora, o que é interessante quando a gente observa esse retorno é que os judeus preferiram normalmente ocupar as regiões mais ao norte do que é o território de Israel hoje e o território mais próximo ao Mediterrâneo, porque eram as áreas mais férteis daquele momento que proporcionava condições para desenvolver a questão econômica. E aí vem um ponto importante, não tem nada a ver com as questões bíblicas nesse momento da ocupação, porque basicamente a gente está falando de uma ocupação que se deu mais ao norte da Galileia e não na região de Samária ou Judéia, que são aquelas que estão relacionadas mais ao elemento bíblico, né? Então, quer dizer, a própria ocupação judaica, ela teve um imperativo, de certa forma, muito mais econômico, no sentido de trazer oportunidades para esses judeus que estavam, de alguma forma, saindo da Europa fruto da perseguição e que acabaram, de certa forma, fixando território por lá. Fato é, partir de 48, nós tínhamos basicamente cerca de 30% da população judaica que ficou com mais de 50% do território e 70% da população palestina que ficou com com cerca de 40 e poucos por cento do território. Então, assim, é um problema já difícil de resolver. Houve um interesse muito pragmático em 48 das lideranças do Estado de Israel então sendo criado de, uma vez expandido parte do território daquilo que estava no plano de partilha, que eles se contentassem com aquilo, já que a Resolução das Nações Unidas havia dado um aval. Mas as correntes que já defendiam, né, uma ampliação para uma grande Israel, elas já existiam e haviam sido debatidas, mas derrotadas nesse momento inicial da Guerra de 48. Elas vão retomar com muito poder em 67, ampliam em 70 e depois, a partir dos anos 80 e 90, elas vão se tornando hegemônicas no governo de Israel e o Netanyahu bebe diretamente dessas fontes que aí passam a pensar de fato em um projeto de uma grande Israel, expandir para além daquelas fronteiras de 48. Professor, e na região do que é hoje o Estado de Israel, existiu uma quantidade, né, como foi mencionado, gigantesca de árabes. O que aconteceu com essa população? Bom, o projeto original das Nações Unidas, inclusive, previa a Resolução 181, né, que fez a partilha, previa basicamente uma troca da população árabe que estava no território judeu para ir para o território que seria formado o Estado palestino. Mas o grande problema é que, por conta da Guerra de 48, como você já havia mencionado, houve, na verdade, um grande êxodo palestino, até porque Israel acabou ocupando praticamente cerca de quase 70% de todo o território que era aquela Palestina, né, pelo menos o território árabe do antigo Império Otomano.
E aí o que começa a haver é uma diáspora palestina ao redor do globo, né? O número realmente é bastante grande, 48 por conta da guerra. Surgiu inclusive uma organização das Nações Unidas para lidar diretamente com o problema dos refugiados e dos imigrantes palestinos do ponto de vista global, mas essa população acabou se dispersando ao redor do globo. Então, parte da população que é atacada hoje em Gaza já é fruto desse movimento de refugiados da Guerra de 48. Perfeito. Então, há essa pressão muito grande em cima da população palestina e a própria historiografia israelense já tratou da forma como o exército israelense manejou essa limpeza étnica do território que eles iam conquistando no conflito de 48, no sentido de não permitir que uma quantidade muito exorbitante de árabes permanecessem no Estado de Israel, porque isso poderia descaracterizar a própria noção de um Estado judeu. Perfeito. Professor, nesse artigo, né, que vocês falam, vocês atuam principalmente nesse momento agora? Porque nós estamos no Israel em guerra, já tem mais de um ano. Sim. A situação é realmente lamentável, triste a gente ver tudo isso, né? E aí vocês falam do Benjamin Netanyahu. Qual que é a tese, né, que vocês trabalharam nesse artigo? Bom, o Netanyahu, ele é um político bastante sagaz e ele está atuando na política israelense pelo menos desde os anos 80. No final dos anos 90, ele foi primeiro-ministro pela primeira vez e ele foi um dos responsáveis por sabotar a talvez única iniciativa de paz entre israelenses e palestinos que aconteceu de fato até hoje, que foram os acordos de Oslo. Então ele criou todo um elemento de animosidade contra o então primeiro-ministro, que também era de direita israelense, que foi assassinado por um radical religioso sionista, né, um judeu. O Netanyahu volta ao poder no final dos anos 2000 e permanece basicamente até hoje ininterruptamente, salvo por alguns meses em 2022. Todo o sistema, todo o país, todo o sistema político em que o indivíduo permanece no poder por muito tempo, a gente sempre vai ter um problema. Ele quer permanecer e ele começa a organizar tudo com mãos de ferro. É histórico, pode olhar para todos os países que isso acontece. Então... Isso, ele vem manipulando os grupos que se opõem à criação de um Estado palestino, sendo ele também um opositor à criação de um Estado palestino, com muita maestria. Tanto na arena internacional, quanto mas especialmente na arena doméstica, ele conseguiu então fazer da tese de que toda a região pertence ao Estado de Israel, e aí por toda a região, o que hoje é considerado o Estado de Israel oficial, mais a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Né? Então, esse é um elemento que é importante. Ele sabe manipular essa pauta que vem de um século, pelo menos, né? Mas ele aplica ela. Eu acho que tem uma característica também importante, só para complementar a fala do Danilo, que é o seguinte: o Netanyahu está conseguindo manipular uma coalizão partidária que está dividida. Né? Então, Israel teve uma série de problemas recentemente, inclusive o próprio Netanyahu teve dificuldade, ele conseguiu se voltar ao poder, né, frente a uma coalizão que não estava bem definida, e ainda que ele tenha esse perfil, assim, realmente, lideranças que permanecem por muito tempo no poder é um problema, mas que ele demonstrou muita habilidade política para superar a adversidade da conjuntura israelense e dar respostas enérgicas a um problema que é histórico, tentando trazer uma própria visão de mundo ideológica em relação à Palestina, em relação ao Hamas e a toda a conjuntura do Oriente Médio, né? E aí eu queria ver com vocês, então, vamos fazer uma divisão. O professor me fala para a gente quem que é o Hamas, como foi isso, e professor conta para a gente quem que é o Hezbollah, né, como esses grupos são financiados também, de forma bastante sucinta. O Hamas, ele surge na esteira da primeira intifada e ao longo de todos os anos 80, né, com a Revolução Iraniana de 79, vários grupos que tem, né, essa ideologia islamista, eles vão desenvolver o discurso também de oposição a Israel. Então, o Hamas vai surgir nesse contexto, só que o Hamas surge em um contexto também de luta dos palestinos pelo processo de autodeterminação. A questão é que o Hamas traz, de fato, elementos que são não só antisionistas, né? O Hamas trazia esse elemento de ser contra a criação de um Estado de Israel, contra a própria existência do Estado de Israel, mas um elemento de antissemitismo também. Né? E isso é um dos motivos porque parte da comunidade internacional, de alguma forma,
trata, né, o Hamas como um grupo terrorista, pela perspectiva que eles põem para além do outro Estado. Isso, só que o Hamas tem uma aproximação e ele funciona efetivamente muito próximo do funcionamento do Estado de Israel. Porque Gaza, desde o final dos anos 2000, é basicamente um enclave que é bloqueado por Israel. Então, toda a entrada e saída de qualquer produto, dinheiro, etc., passa via Israel. Então, tem, né, essa aproximação, digamos assim, do Netanyahu, até por estar no poder desde o final dos anos 2000, com essas lideranças do Hamas, e eles vêm fazendo esse jogo de fricção. Porque a ideologia que sustenta o Hamas é que do rio ao mar haverá somente um país, a Palestina. E a coalizão do Netanyahu, e ela vai se tornando cada vez mais radicalizada, defende hoje exatamente a mesma coisa, só que ao inverso. Do rio ao mar haverá somente um Estado de Israel. Então, hoje, parte da coalizão, né, do Netanyahu, políticos que são ministros e sustentam uma coalizão, participam de reuniões que defendem abertamente a desocupação de pelo menos parte da faixa de Gaza para novos assentamentos de israelenses. Israel estava na faixa de Gaza até 2005, se retira unilateralmente, e essa retirada vai ser substituída pelo bloqueio, e aí entra nessa dinâmica e nessa dança do Hamas e do Netanyahu de se sustentarem no poder dentro dessas fricções. Né? O conflito e essa é uma das grandes questões, né? Como é um conflito que não é tratado da devida maneira no sentido de se buscar uma resolução, né? Ele vem sempre escalando, e aí talvez o 7 de outubro tenha sido de fato uma surpresa pela negligência do governo de Israel, que é o responsável por defender as suas fronteiras. Lembrando, né, que a faixa de Gaza ela é cercada, tudo, ou pelo menos, né, Israel montou um aparato para acompanhar tudo o que acontece ali dentro, só que eles não conseguiram fazer isso. Bom, simplificadamente, o Hezbollah e o Hamas, eu acho que eles têm duas características muito próximas, né? Por exemplo, o Hamas ele surgiu, em princípio, como um grupo de resistência contra no âmbito da Intifada, final dos anos 80, para resistir contra a presença de colonos israelenses em territórios palestinos, né? O Hezbollah basicamente surgiu em 82, no contexto da invasão de Israel ao sul do Líbano, e esse grupo ele surgiu para resistir contra a ocupação israelense ao sul do Líbano, né? O Hezbollah, eu acho que a diferença talvez do Hamas, ele não tem necessariamente a pretensão de tomar o poder ou algo do tipo como é o Hamas em relação à Palestina, mas o Hezbollah ele parte da mesma convicção do Hamas, que é a destruição de Israel. Então, a única condição da paz no Oriente Médio e, sobretudo, né, a chance de que se criar um Estado palestino passa inexoravelmente pela destruição do Estado de Israel. O Hamas, assim como o Hezbollah, também são grupos que são financiados diretamente pelo Irã, né, predominantemente pelo Irã, tanto no sentido de apoio econômico, dinheiro mesmo que vão para essas organizações, quanto também no sentido de treinamento militar e logístico. Então o Irã tem uma força chamada Forças Quds, que representa basicamente a força de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, e essa força Quds é uma das principais organizações militares no Oriente Médio que faz o treinamento de grupos que são vinculados diretamente ao Irã, entre eles o Hezbollah e o Hamas. Então a gente tem tínhamos e temos ainda um barril de pólvora. Eu estou curioso aqui, a gente está falando de Israel também, que é super importante, mas a Síria, né? Agora a gente está vendo aí a queda, né, do Bashar al-Assad, que uma situação terrível lá. E a gente percebe que hoje a situação, vários grupos, a gente percebe isso. Qual que é? Porque não é só derrubar um ditador, o problema é depois montar todo o esquema de governo e se é possível montar uma coalizão. Como é que vocês estão vendo isso? Acho que só queria destacar só pôr mais fogo na fogueira da questão do Jordevá, né? A gente pensar, o líder dessa rebelião que ocorreu agora na Síria, né? É um ex-membro da Al-Qaeda, participou do Estado Islâmico, ou seja, é um jihadista. E a perspectiva de jihad é fazer uma guerra universal para a expansão do islamismo. Mas agora ele é procurado
né, inclusive pelas polícias internacionais. Agora ele começou a adotar uma postura de moderação, uma postura mais pragmática, né? A gente não vai expulsar os cristãos, a gente vai deixar os curdos aí. Então, uma postura menos radical, pelo menos discursiva agora. E a gente viu isso acontecer quando o Talibã reassumiu o poder, com a postura primeiramente moderada, de que as mulheres poderiam estudar, poderiam trabalhar, e a gente tem um regime absolutamente repressivo instalado lá hoje. Qual que é a perspectiva? Há chance disso acontecer? Como é que vocês enxergam a questão? Minha opinião sincera, né? Eu acho que a gente tem o que comemorar em relação à queda de um regime sanguinário, como foi a queda do regime Assad. Mas esperar que nós vamos... Que durou 50 anos, né? Sim, com certeza, né? A família Assad foi absolutamente violenta no que diz respeito à maneira como lidou com a população síria. Mas eu acho que é muito otimismo a gente esperar estabilidade, paz ou realmente a criação de um novo governo num intervalo curto de tempo. Eu, na minha modesta visão, acredito que a Síria tende a se tornar uma espécie de nova Líbia, em que nós devemos ter provavelmente um país dividido entre forças políticas opostas, lembrando que esse grupo do Al-Jalani, que é a liderança política que está à frente do HTS, né, Organização para a Libertação do Levante, né, HTS é a sigla em inglês, é um grupo que ele é composto por uma série de forças rebeldes, algumas das quais até mais fundamentalistas do que a própria HTS. Então, gerenciar todas essas forças é bastante complicado. E, paralelo ao HTS e à coalizão que o levou a ocupar Damasco, nós temos também uma série de outras organizações rebeldes que são financiadas diretamente por países, digamos assim, ocidentais, ou que tiveram apoio de países ocidentais. Então, a gente tem o Exército Livre da Síria, as Forças Democráticas da Síria, entre outros grupos que tiveram treinamento, apoio logístico ou algo do tipo, né? Então, temos esse espectro de grupos distintos que tinham em comum o objetivo de derrubar o governo Assad. Agora, que tipo de governo vai surgir depois dessa derrubada é a grande incógnita. Quem é que vai estar à frente? Existe interesse de potências estrangeiras, entre outras coisas. E, além disso, a gente tem também a questão do Kurdistão. Porque mais ao norte também do território sírio, próximo já à Turquia, beirando o Iraque e os demais países, nós temos também o exército curdo também fazendo ações importantes que levaram à derrubada ou enfraquecimento do governo Assad. Eu só queria destacar um ponto importante, que é o seguinte: a guerra na Síria ela ficou, digamos assim, um tanto quanto adormecida há um bom tempo por conta de outros conflitos, uma aparente calmaria ou algo do tipo, mas o fato é que o governo Assad ele nunca conseguiu exercer efetivamente o controle territorial do norte da Síria desde que começou a Primavera Árabe, né? Então aquela região sempre permaneceu em disputa. Não por acaso o pessoal partiu de Alepo para descer para Damasco, né? Então foi bem interessante ver essa trajetória. Agora, por conta do conflito na Ucrânia, por conta do próprio enfraquecimento do Irã, agora se criou uma oportunidade talvez razoável para que esses grupos rebeldes que então controlavam o norte conseguissem efetivamente fazer a derrubada do Assad. Eles eram sustentados pela Rússia e pelos iranianos. Então acho que isso deu essas condições, mas eu acho assim, sinceramente, o cenário ele tende a ser bastante ruim daqui para frente, não vejo muita expectativa. E esse contexto internacional, como ele contou para a queda do regime, ele também precisa ser pensado, né? Então a Rússia tirou suas atenções do conflito da Síria por conta, né, obviamente, da situação da Ucrânia, e a situação de sustentação do próprio Assad junto aos seus parceiros, especialmente o Hezbollah e o Irã, ficou bastante fragilizada, né, nesse último um ano de conflito ali em que Israel está atacando em diversas frentes. Então, o que a gente vê hoje é a continuidade, né, dessa intervenção estrangeira, especialmente regional, dentro do conflito da Síria. Então, Israel, nos últimos 2 dias, atacou diversos alvos e ocupou uma zona tampão que é na fronteira, e Israel tende a não desocupar nenhum território depois que eles ocupam, né? A não ser que haja algum novo tipo de barganha, e o Netanyahu com certeza está de olho nisso ao tomar essa decisão dessa ocupação. A Turquia continua apoiando os grupos que lutam contra os grupos curdos dentro da Síria. Tem um interesse por parte dos curdos no Iraque, que formaram uma região autônoma com instituições democráticas, inclusive, que funcionam depois da queda do Saddam Hussein. Então, são muitos interesses que existem ali naquele momento, para além dessa questão da ideologia. Eu sempre acredito, né, e observando essa dinâmica desses grupos,
que o Estado Islâmico teve o fim que teve, claro que existem bolsões, existem grupos minúsculos radicais, mas ele teve o fim que teve porque eles não souberam trazer para si esse pouco de pragmatismo. O HTS tem. Né, o grupo que assume, o grupo que tomou Damasco, eles têm uma perspectiva de focar na Síria como território, eles não querem questionar fronteiras, eles não se posicionam contra aquilo que é o beabá básico das relações entre os estados. Então isso pode ser um elemento de pragmatismo que faça com que eles mantenham ainda o controle do país. Mas com as intervenções estrangeiras que acontecem constantemente ali no conflito, isso pode dificultar bastante. Tá certo, obrigado pela aula. Foi muito bom ter vocês aqui, o Danilo Alarcon, doutor em História, professor da PUC Goiás. Danilo, obrigado. Eu quem agradeço o convite, estamos à disposição. Agradeço também ao Giovanni Ocado, mestre em Relações Internacionais, professor da PUC Goiás. Um abraço para você. Muito obrigado, um abraço a vocês e foi muito ótimo estar aqui. E melhor ainda contar com a participação do professor Jefferson Ângeles, que é editor do nosso programa Agora Goiás. Obrigado, professor. Bisbilhotando um pouco, é um assunto que me interessa bastante e eu quis estar aqui pertinho. Obrigado, pessoal. Volte mais vezes. Claro, todos os dias estarei aqui. Olha, a gente vai continuar.